Olá, você está no canal da professora Alda e hoje nós vamos praticar alguns exercícios sobre o emprego do hífen. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Essa questão traz um pequeno texto, vamos ler rapidamente. Pós-impressionismo foi uma definição elástica para agrupar artistas que ultrapassavam um movimento claramente estabelecido, o impressionismo, mas tateavam com ansiedade explícita em busca de um novo referencial. O impressionismo firmou-se como o movimento mais célebre da pintura do século XIX, por obra de uma geração que, com Claude Monet e Pierre-Auguste Renoir à frente, usou da força de seu individualismo e autoestima inabaláveis para atacar as convenções da arte acadêmica. E a questão é, no sistema ortográfico vigente, o emprego do hífen é determinado nas palavras iniciadas por prefixos tônicos como pós, pré e pró. Por esse motivo, pós-impressionismo é hifenizado, está certo ou errado. Sobre o uso de pré, pós e pró em relação ao hífen, sempre usaremos hífen quando esses prefixos forem tônicos. O que quer dizer tônico? É quando ele é pronunciado mais forte. Vamos a alguns exemplos aqui. Palavra com pós, prefixo pós. Pós-operatório é um exemplo. Veja, temos aqui o pós como prefixo tônico, pré-escolar. Pré vem aí como um prefixo tônico também, então ele vem hifenizado. Pró, reitor. Também temos aqui um prefixo tônico, ele sempre virá aí seguido de hífen. Então, essa afirmativa está certa. A história está repleta de erros memoráveis. Muitos foram cometidos por pessoas bem intencionadas que simplesmente tomaram decisões equivocadas e acabaram sendo responsáveis por grandes tragédias. Outros, gerados por indivíduos motivados por ganância e poder, resultaram de escolhas egoístas e provocaram catástrofes igualmente terríveis. No texto 1, a palavra bem-intencionada, que aparece aqui, bem-intencionadas, aparece grafada com hífen. Veja aqui que a palavra bem-intencionada aparece com hífen. O novo acordo ortográfico diz que, nas palavras em que o primeiro elemento é bem, temos aqui, bem-intencionado. A regra geral é o emprego do hífen, não importando se o segundo elemento começa por vogal ou consoante. Sobre esse caso, a afirmação correta é que sabemos a respeito aí do uso de bem em relação ao hífen. É regra geral utilizar o hífen, mesmo que o segundo elemento comece por vogal ou consoante. Qual é a regra? A regra é que com o prefixo bem, sempre vai existir hífen. Palavras como bem-humorado, bem aceito, bem querer, bem-estar. Então, sempre que houver bem como prefixo, formando aí uma palavra composta, vai exigir o emprego do hífen. E não importa se o segundo elemento começa com vogal ou se começa com consoante. Alguns compostos acontece de aglutinarem-se, então é outra maneira de se formar a palavra. E nesse caso, não farão uso de hífen, que é, por exemplo, benfeitor, benquisto, ok? Mas quando vier com prefixo, ele vem acompanhado de hífen. Então, vamos ver aí qual é a alternativa que atende melhor aí a essa regra. Letra A. A palavra foi mal grafada, pois deve ser escrita sem hífen. Não, pelo contrário. Bem intencionada, prefixo bem hifenizada. Bem intencionadas. Tá corretíssimo. Então, a letra A não nos serve.
B, a palavra foi bem grafada, já que se trata da junção de um advérbio de modo mais adjetivo. Não essa regra que se encaixa aí no uso de bem. Letra C, a palavra foi bem grafada, pois se trata de um adjetivo composto com elemento de valor prefixal. Exatamente. Nós temos aqui bem com valor prefixal, formando aí um adjetivo composto. Então, o nosso gabarito é letra C. Considerando ainda a temática dos eletrodomésticos, observe a grafia de micro-ondas, palavra modificada pelo acordo ortográfico que passará a ser vigente em 2016. Essa questão, no caso, é de 2015 e o acordo ortográfico já está vigente desde então. Então, temos a palavra micro-ondas, como era escrita, e micro-ondas no novo acordo ortográfico. As palavras que constituem as alternativas, diferentemente de micro-ondas, entretanto, não estão na lista das que adotarão novo padrão de escrita devido ao acordo. Analise-as e assinale a alternativa em que há equívoco em relação ao emprego ou não do hífen. A regra para micro-ondas é que micro é um falso prefixo. E depois de micro, se a segunda palavra vier iniciada por O ou H, haverá hífen. Então, depois de micro, a segunda palavra começou com O ou H, haverá aí hífen. Essa é a regra. Se o segundo elemento iniciar com S ou R, então vai ser dobrada e não usaremos hífen nesse caso. E quando o segundo elemento iniciar por outras consoantes ou outras vogais, não sendo aí O e nem H, não se fará uso de hífen. Então, só a título aí de curiosidade, vamos ver algumas palavras iniciadas com micro hifenizadas. Micro-ônibus, micro-organismo, ok? Então, o prefixo é micro, iniciado com OH, hifenizado. Se ele inicia com qualquer outra consoante ou qualquer outra vogal, é junto. E no caso de a segunda palavra iniciar com R ou S, ela será dobrada. Um exemplo seria, por exemplo, micro-região. Região começa aqui com R, então eu dobro o R. Outra, micro saia. Segunda palavra aqui começando com S, então eu dobro micro saia com SS. Tranquilo até aqui? E agora nós devemos analisar as palavras abaixo e ver onde é que há um equívoco, um erro em relação ao emprego ou não do hífen. Para simplificar a regra, porque nós queremos aí fazer a questão de uma maneira mais rápida, que tome menos tempo e que seja mais fácil de memorizar, vejamos o seguinte. Sempre que houver um prefixo e a letra final dele for igual à letra inicial da próxima palavra, será escrito com hífen. Agora ficou bem mais fácil. Então, prefixo terminou com a mesma letra que se inicia a próxima palavra, empregamos hífen. Na letra C termina com I e começa com A. Vogais aí diferentes. Nesse caso, em que as vogais ou consoantes são diferentes, nós não utilizamos hífen e o correto seria anti-americano sem hifenizar. Então, a palavra aí em que há equívoco em relação ao emprego ou não do hífen é a letra C, anti-americano. Veja, socioeconômico, sócio termina com O, econômico inicia com E, está correta. Letras diferentes, nós não utilizamos hífen. Em respeito ao novo acordo ortográfico, nas palavras formadas por prefixação,
Emprega-se hífen quando o segundo elemento começa por H, como em pré-histórico, sub-humano, pan-helenismo e semi-hospitalar. Da mesma forma, emprega-se hífen quando o prefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. Na questão anterior, nós vimos isso. Terminou na mesma vogal que se inicia o segundo elemento, haverá hífen. Essa afirmação é correta. Como em contra-almirante, correto, supra-auricular, correto, auto-observação, correto, micro-onda, correto, infraxilar, correto. Todavia, o hífen deve ser descartado em palavras formadas pelos prefixos des e in, e nas quais o segundo elemento perdeu o H inicial, como em desumano, aqui o humano perdeu o H inicial, inábil, hábil, perdeu o H, inumano, humano, perdeu o H aqui nessa formação da palavra, não se usa hífen. E também não se usa hífen em relação ao prefixo co, que em geral se aglutina com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por o, como em coordenação, cooperação, coobrigação. Essa afirmativa está correta e de acordo aí com as normas do novo acordo ortográfico. Então, nós temos uma palavra prefixada. O segundo elemento começa com H. Nós vamos utilizar, sim, o hífen. Temos aqui os exemplos destacados. Pré-histórico, sub-humano, pan-helenismo. Prefixo termina na mesma vogal em que se inicia o segundo elemento, também usa hífen. Palavras cujos prefixos des e in, quando se uniu ao próximo elemento e perdeu o H inicial, não se usa hífen. E no prefixo co, se aglutinando com o segundo elemento, mesmo se ele se inicie com o, escrevemos aí tudo junto, sem utilizar o hífen. Considerando a prescrição do novo acordo ortográfico, com os prefixos hiper, inter e super, deve-se manter o hífen sempre que a forma seguinte seja iniciada por H ou por R, como em super-homem. Vamos destacar aqui, ó, super-homem, temos aqui o prefixo super iniciado de H e um hífen, interregional, prefixo iniciado aqui com R, super revistas, prefixo e a palavra iniciada com R, hiper requintado, prefixo e a palavra iniciada com R. No entanto, em vista dessa regra, deve-se escrever hiperinflação, superdotado, intergrupal e interregional. Então, vejamos, se a regra é que eu tenho aí um prefixo e a palavra a seguir vem seguida de H, eu coloco o hífen, certo? Se eu tenho um prefixo e a palavra seguinte é iniciada com R, eu uso hífen. A regra é essa. Se a regra destaca aí que o segundo elemento tem que iniciar com H ou com R, isso quer dizer que as demais situações devem ser escritas sem hífen. Está correto. Assinale a alternativa incorreta. Vamos destacar aqui a incorreta quanto ao emprego do hífen segundo nova ortografia da língua portuguesa. Vejamos. Na letra A, contra-reforma. No caso do prefixo contra, ele somente será separado por hífen se a palavra seguinte for iniciada com A ou com H. Se ela for iniciada com R ou S, será dobrado. Então, contra-reforma, temos aqui contra e a próxima palavra começa com R. O que eu faço? Eu dobro. Essa aqui está correta. E nós estamos procurando a alternativa incorreta. Em inter-relação, temos um prefixo inter, que termina com R,
E a seguir temos um segundo elemento que inicia com R. Terminou com R, iniciou com R, eu uso hífen. Em anti-inflamatório, temos aí anti-inflamatório. No caso do prefixo anti, terminou com I, começou com I, eu uso hífen. Se aqui fosse uma outra vogal, seria escrito tudo junto. Ou ainda, se fosse uma consoante diferente, também ficaria escrito tudo junto. Então, temos até agora contra-reforma que está certo, inter-relação que está certo, anti-inflamatório que está certo. Agora temos semi-reta. Semi, o prefixo semi. Quando traz um segundo elemento iniciado por R ou S, vai ser dobrado. Correto é semi-reta, com 2 R's, sem hífen, gabarito, letra D. Observe a charge abaixo e analise a alternativa que preencha correta e, respectivamente, as lacunas do enunciado. A fala do personagem da esquerda diz respeito ao sinal D, que foi abolido com o novo acordo ortográfico, assim como também o das palavras destacadas na fala do personagem da direita. Bom, uma maneira aqui de resolver essa questão observando aí o sinal. Qual que é esse daqui? Isso aqui é um trema, olha o desenho aí do trema. E esse daqui o que que é? Um hífen. Só de você olhar a figura você já consegue resolver. Mas você conhecendo aí as normas, né, você vai ter mais certeza ainda. A fala do personagem da esquerda diz respeito ao sinal de trema, que foi abolido com o novo acordo ortográfico. O trema foi abolido, nós continuamos usando 2 pontos, reticências, mas o trema, que era aquele sinal que vem em cima de, por exemplo, aguei. Antes tinha aqui um trema para... Antes tinha o trema para nos informar que o U era pronunciado, aguei. E agora o trema simplesmente não existe mais. Assim como também o hífen das palavras destacadas na fala do personagem da direita. Então, na palavra aí, manda-chuva, o hífen foi abolido. E aqui, antissocial, o prefixo ante, quando vier seguir de R ou S, será dobrado. No caso aí de manda-chuva, o que acontece é que perdeu aí a percepção de composição. Então, não tem mais a noção de composição nessa palavra, passando a ter aí a mesma escrita, né, de passatempo, por exemplo, que não vem com hífen, girassol. Tá certo? Então, se você escrevia aí manda-chuva com hífen, saiba que agora não se utiliza mais.